Boa tarde, pessoal. Nós estamos hoje, então, ministrando essa conferência sobre o tema atributo, autodiscernimento retificador, que é um atributo da consciência. A questão da ideia do autodiscernimento, ele vem antes do atributo retificador. Ou seja, quando a pessoa pensa sobre discernimento, ela pensa de uma forma mais abrangente, é um tema bastante conhecido. Inclusive é uma palavra, um vocábulo, né, que ele está no dicionário, é dicionarizado. Agora, autodiscernimento, aí nós já começamos a entrar numa abordagem mais conscienciológica, uma abordagem mais, vamos dizer assim, da autopesquisa, e esse que é o nosso foco inicial, autodiscernimento. O que é autodiscernimento? O autodiscernimento é a capacidade, como tem na própria definição do slide, é a capacidade da pessoa discernir, diferenciar uma coisa da outra de uma forma geral. Agora, o autodiscernimento, vocês podem ver, ele já envolve outras condições. Então, por exemplo, eu consigo ter uma avaliação clara, exata, precisa das coisas, daquilo que eu preciso decidir. A partir do momento que eu tenho essa clareza, então, eu vou começar a tomar uma decisão, ou seja, eu vou tomar uma posição e vou, vamos dizer assim, mudar uma conduta, mudar uma forma de pensar. E quando eu falo assim, retificador, o autodiscernimento retificador, ele já agrega outras variáveis. Todo esse tema, autodiscernimento, que nós estamos trabalhando aqui, ele tem uma relação direta com a autoconscienciometria. A autoconscienciometria é a capacidade da pessoa fazer a sua própria medição ou automedição. Não é medição de peso, altura também, mas é a condição mais intrapessoal, intraconsciencial. Então, por exemplo, quais são as minhas qualidades? Quais são os meus defeitos? Ou seja, quais são os meus traços força, aquilo que me impulsiona? E quais são os meus traços fardo? Fardo é aquilo que a pessoa carrega nas costas, é um peso, é um lastro a mais. Então, já começa a conscienciometria, a medição, já começa a dar uma clareza para a pessoa. Como é que eu funciono? Quais são as minhas tendências? Então, ao longo dessa conferência, nós vamos ficar trabalhando muito sobre a condição do autodiscernimento e da autoconscienciometria. Ou seja, eu tenho discernimento, eu consigo diferenciar as minhas qualidades dos meus defeitos, aí nós utilizamos a conscienciometria para isso, que é a autoconscienciometria. Nós colocamos aí algumas dicas de bibliografia conscienciológica, mas quem quiser fazer uma pesquisa já em paralelo, já pode trabalhar com o conscienciograma. Por exemplo, o Willy colocou a condição aí do tema, né, que ele estava pensando durante essa semana. Então, é importante começar já a observar as sincronicidades. Então, por exemplo, o meu autodiscernimento, ele gera sincronicidades positivas ou ele gera sincronicidades negativas? Porque ao discernimento, nós precisamos lembrar que ele é para a evolução, é a questão do desenvolvimento e, vamos dizer assim, aplicação do autoproexis. Qual é a minha programação existencial? O que eu preciso fazer? Né? Então, nós estamos falando do autodiscernimento, nós estamos falando da autoconscienciometria dentro do contexto da programação existencial. Por que nós queremos ficar mais com foco no contexto da programação existencial? Para que a gente não disperse. Porque senão nós vamos começar a entrar no autodiscernimento e isso não tem fim. Ou seja, nós vamos entrar num foco muito aberto e nós vamos ter uma aplicação, uma aplicabilidade. Na definição do autodiscernimento, já é colocado ali a condição de julgar, decidir e identificar, né, o que nós estamos fazendo. Então, por exemplo, o Willy está colocando aqui uma condição, né? Quando se faz uma pesquisa sobre trafar que eu tenho, como fazer para não vivenciar aquele trafar ainda não superado?
Como focar na prática a autossuperação do trafar, sem se afundar nele? A técnica, ela é relativamente simples. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre as fórmulas emocionais e as fórmulas racionais. Ou seja, se eu começo a pensar no trafar, o que eu quero? Primeira coisa é identificar um trafar com clareza. Por isso que nós tocamos inicialmente na autoconscienciometria. Se eu tenho clareza de um determinado trafar, eu vou buscar uma superação desse trafar. Eu não vou ficar supervalorizando o trafar. Então, mais à frente a gente vai ver isso, mas, por exemplo, uma dica, uma orientação, uma técnica para a pessoa identificar se ela está se afundando no trafar ou se ela está se superando se você tem uma tendência para a auto-vitimização, já começa a dar um indicador de que você está se afundando no trafar. Porque a auto-vitimização, ela não ajuda você a alavancar as energias, a sua motivação para aplicar os trafores. Ao contrário, ela tira energia, ela coloca você numa condição de defesa, numa condição de menosprezo, numa condição de autopunição, e aí então você está se afundando no trafar. Então, a autoconscienciometria, a primeira coisa é ter clareza do trafar. Mas logo em seguida, também identificação e clareza dos trafores. Porque o trafor é que vai fazer você colocar energia no que interessa, colocar energia na prioridade. Então você veja, qual é uma das fórmulas mais sérias do autodiscernimento? É você identificar o trafar e o trafor. E você contrapor o trafar com o trafor. No momento que eu coloco o trafor no foco, o trafar automaticamente ele fica no segundo plano. Ele fica numa condição menos energizada. Porque se você coloca muita energia no trafar, as coisas não funcionam. Nós vamos continuar na segunda transparência, que eu quero pelo menos introduzir a questão do autodiscernimento retificador, que é o nosso tema. Aqui nós não temos a pretensão de extinguir ou finalizar todos os slides. Por quê? Porque tem muito conteúdo, tem muito tema, autoconscienciometria, autodiscernimento, são temas bastante abrangentes, são temas que envolvem muita, vamos dizer assim, a própria vontade da pessoa em superar e buscar essa condição de burilamento do autodiscernimento, porque o autodiscernimento, se você parar e pensar, ele não tem um fim em si. Toda vez tem um autodiscernimento maior. Vamos imaginar aqui, o autodiscernimento de uma consim vulgar, um pré-serenão vulgar. E o autodiscernimento de um ser desperto. É bem diferente, né? Então, aqui a gente está colocando, como foi destacado pelo Rodolfo, a questão do trafor, que é o traço forte, o traço força, e o trafar, que é o traço fardo. É muito importante diferenciar uma coisa da outra. Que, por exemplo, toda vez que a pessoa busca ficar estagnada, parada, estacionada, ela está colocando energia no trafar, no traço fardo. No momento que ela começa a colocar energia para andar, para se movimentar, ela está colocando energia no traço força. Esse é o nosso foco. O autodiscernimento retificador, ele é um traço força. Vamos ver pela definição. O autodiscernimento retificador é a qualificação intraconsciencial, é dentro da pessoa. É a qualificação intrapessoal, intraconsciencial. Já com uma conduta capaz de retificar de maneira cosmoética a conduta da pessoa. Por que nós colocamos retificar de maneira cosmoética? Porque muitas vezes nós estamos convencidos que estamos acertando, mas nós estamos imaturos, nós estamos ainda com uma moral, uma ética um pouco primitiva, Muitas vezes nós ainda temos uma moral e uma ética que é afetada por um sentimento de raiva, por exemplo, por um sentimento de orgulho, por um sentimento de inveja. Então, toda vez que eu tenho essa clivagem
eu tenho essa condição de uma ética que ela vamos dizer assim, contaminada, contagiada por uma emoção ainda desequilibrada, eu não estou com a minha cosmoética em dia. Por isso que é necessário retificar, então, esse autodiscernimento. Será que o autodiscernimento do momento que eu estou agora, ele é o máximo que eu posso dar em termos de autodiscernimento? Ou seja, eu já tenho uma cosmoética bem aplicada? Então, isso a gente precisa parar e pensar. E o que nós queremos principalmente com o autodiscernimento retificador? É diminuir os erros e aumentar os acertos. Em linhas gerais, diminuir a atuação do trafar e aumentar a atuação do trafor. Para quê? Para errar menos, para criar menos interprisão grupo kármica, para lesar menos as outras pessoas, para eu respeitar mais o direito dos outros, para eu ver os meus deveres. Ou seja, qual é o meu dever? Meu dever é acertar mais. É uma obrigação? Até certo ponto. Desde que eu não veja uma obrigação como uma punição, que muita gente acha que obrigação é punição. Então eu tenho os meus deveres. Qual é o meu dever? Ser mais assistencial, ser mais interassistencial, vamos aprender mais com os outros, né? E vamos aprender mais conosco mesmo. Então, a todo momento eu posso retificar. Quem usa muito essa palavra, retificar, é a turma da mecânica, né? Muitas vezes você tem uma peça que ela com o tempo, né, de uso, essa peça acaba tendo uma folga, um desgaste. E eu posso retificar. Eu vou para uma retífica e eu vou recondicionar essa peça. Eu vou deixar ela funcionando melhor, porque ela está com alguma folga, ela precisa de um ajuste, um rolamento, muitas vezes ele tem um desgaste, o pneu do carro, muitas vezes ele precisa ser retificado, e as nossas condutas também precisam ser retificadas. O Willi está colocando aqui, complementando, né, aos novos na conscienciologia, para fora a qualidade positiva, né, e o defeito na linguagem coloquial, né, seria equivalente, né, defeito e qualidade. Bom, vamos continuando aqui nos nossos slides. Vamos aí para o nosso quarto slide. O que é autodiscernimento retificador? Algumas novas variáveis. Então, primeira coisa, autodiscernimento nós já vimos no início. Capacidade de distinguir uma coisa certa de uma coisa errada. Capacidade de distinguir uma prioridade de uma coisa secundária. E, por exemplo, a qualificação da autocosmoética. É um exemplo de autodiscernimento retificador. Como é que eu posso qualificar a minha autocosmoética? Estudando mais, me conhecendo mais. Por exemplo, eu posso estabelecer um código pessoal de cosmoética, um código de conduta. E nesse código de conduta, eu vou rever algumas condições minhas. Como é que estão os meus atos? Como é que estão as minhas condições? Eu estou, vamos dizer assim, tendo um bom resultado, um bom aproveitamento no meu dia a dia, no meu tempo, na minha administração da vida ou não. No segundo tópico desse slide, do autodiscernimento retificador, nós colocamos o tópico mudança de ideologia anacrônica. É muito importante parar e pensar sobre isso, porque a ideologia é aquilo que nos move. É como se fosse a matriz. Ela faz com que você se movimente. Agora, se movimente para onde? A ideologia é uma ideia. É uma ideia que eu tenho, uma ideia de fundo. Então, por exemplo, nós já tivemos várias vidas. Que tipo de ideologia nós já tivemos contato? Por exemplo, a ideologia religiosa, a ideologia belicista, a ideologia, por exemplo, da monarquia, a ideologia do misticismo. Será que essa ideologia ainda faz parte da minha forma de pensar? Porque se ela faz parte da minha forma de pensar, eu preciso ter um autodiscernimento e retificar isso. Porque eu vou ter dificuldade de raciocinar com clareza na medida que eu tenho, vamos dizer assim, uma fórmula, por exemplo, religiosa de pensar, uma fórmula mística. Então, muita gente critica a própria conscienciologia porque ela fala o seguinte: como que vocês vão estudar os fenômenos, né, de manifestação da consciência, por exemplo,
a projetabilidade lúcida, que seria o desdobramento, a viagem astral, a projeção da consciência, né, ou a própria EQM, experiência da quase-morte, que muitas, milhares de pessoas passam, se isso é uma coisa que não é palpável. Não, ela é palpável, só que ela depende da pessoa que está experimentando essa experiência. Como hoje a ciência convencional, a própria religião, não tem uma abordagem racional, ou não tem técnicas para isso, dá a impressão de quem vê pela primeira vez que esses fenômenos eles não podem ser estudados. Por exemplo, pela conscienciologia, da forma como a conscienciologia se propõe. Por quê? Porque a pessoa ela está funcionando, ela está pensando através dessa ideologia anacrônica, ela está fora de tempo. Já foi o tempo no passado que nós pensávamos de uma forma mística, de uma forma irracional, de uma forma religiosa. Aí a gente precisa parar e se perguntar, será que eu tenho ainda algum ranço religioso, místico, né? De algum tipo de tendência mais monárquica que eu não consigo mudar, uma forma de pensar? Então já começa uma autopesquisa. Qual é essa autopesquisa? A autoconscienciometria. Você para e pensa, espera aí, qual é a minha ideologia? Qual é o motor de funcionamento? Como é que eu penso o meu dia a dia? Como é que eu raciocino? Se você acha que você entende bem a conscienciologia, é sinal que você já conseguiu, vamos dizer assim, desfazer muito dessa ideologia ultrapassada anacrônica. Se você tem dificuldade de entender alguns conceitos, por exemplo, princípio da descrença. O que é o princípio da descrença? É você não acreditar em nada, nem mesmo o que eu estou falando para vocês aqui. Mas, ao mesmo tempo, você tem experiências pessoais, você vai ter uma autoconvicção, você tem a autocomprovação. O que nós propomos? Nós propomos técnicas evolutivas, técnicas para que você se sinta melhor, técnicas para melhorar sua qualidade de vida, sua qualidade existencial, para que você tenha um completismo, para que você tenha uma realização, para que você tenha uma autossatisfação. Agora, se você não aplica, se você não experimenta, aí a técnica, ela por si só não funciona. Então, nós não somos persuasivos no sentido de querer convencer você de que a ideologia da conscienciologia é melhor. Nós achamos que é mais avançada. Por quê? Porque nós experimentamos, vivenciamos e aplicamos essas técnicas. Para que você tenha, né, o resultado, tem que fazer a aplicação da técnica. O terceiro tópico que a gente coloca aí é enfraquecimento e extinção de vícios. Então, quando nós fazemos uma parada, por exemplo, nós estamos agora à tarde aqui pensando, refletindo sobre o autodiscernimento. Como é que eu retifico o meu autodiscernimento? Como é que eu burilo? Como é que eu deixo esse autodiscernimento mais qualificado? Então, eu preciso parar e pensar. Eu tenho algum vício ainda? Por exemplo, eu tenho alguma dependência, seja de tóxico, seja uma dependência doentia de uma outra pessoa, seja dependência de dormir 10 horas por dia, né? Tem gente que tem uma certa necessidade de dormir a mais, seja, só que está dormindo muito, né? A pessoa precisa acordar. Então, a primeira coisa, eu preciso enfraquecer esses vícios. O ideal mesmo é extinguir os vícios, né? Para que serve um vício? Um vício é um hábito errado, é um hábito que um dia serviu e hoje não serve mais. Por exemplo, quando nós nascemos, a maioria de nós recebeu alimentação, né, da mãe, através do peito, né, alimentação do leite, e também muitas vezes recebemos uma mamadeira, que se chama. Imagine hoje uma pessoa adulta, com já, né, uma idade já, adultidade, e ela está se alimentando com uma mamadeira. Tem lógica uma coisa dessa? Então isso já é um vício. Um dia foi um hábito sadio, importante para manter, né, o crescimento, mas hoje não dá mais. Então será que nós ainda mantemos hábitos anacrônicos, hábitos errados, que hoje são vícios? E eu nem parei para pensar que aquilo já virou um vício, vamos dizer assim, um comportamento automatizado, ectópico, fora de contexto, que precisa ser corrigido. Então, peraí, eu tenho que parar e pensar.
vamos colocar meu autodiscernimento para funcionar. Como é que funciona o autodiscernimento? Eu paro e reflito. Deixa eu ver, esse comportamento está correto? Essa ideia que tu está tendo é a melhor? Que tipo de escolha melhor eu poderia fazer? E aí você corrige. Você pode retificar um vício que você achou que era um hábito sadio e que na realidade é um vício. O vício é prejudicial. Hábito, ele é sadio. É bem diferente uma coisa da outra. E aí vem então a qualificação das escolhas. As escolhas que eu faço, elas estão atualizadas, elas estão de forma equilibradas, são coerentes? Por exemplo, quais as companhias que eu elegi para o meu dia a dia, para a minha convivência, para o meu aprendizado? Onde é que eu aplico o meu tempo? Né? Onde é que eu aplico as horas das minhas atividades? Então, no tópico de baixo, o último desse slide, nós falamos a mudança de companhias, né? Então, aí, o Willi está colocando, né, a condição do tema de pesquisa dele, né? Que é dependências confortáveis, legalmente aceitáveis pela SOCIM, né? Então, ele colocou que esteve pensando, né, em como superar essa questão das dependências confortáveis. Então, a primeira coisa, eu brinco muito, né, eu uso alguns termos, às vezes, que ajuda a pessoa a parar e pensar. Nós temos excessos. Esses excessos, eles precisam, de alguma forma, serem diminuídos. Então, por exemplo, é o excesso emocional, é o excesso, por exemplo, que eu coloquei da carga horária de sono, a pessoa dorme muito, é o excesso de raciocínio vazio, é o excesso, por exemplo, de devaneios. Então, a dica que eu dou é o seguinte: nós precisamos fazer uma lipoaspiração emocional. O que é a lipoaspiração emocional? Nós precisamos dar uma esvaziada nas emoções. No momento que eu penso de uma forma muito emocionalizada, de uma forma muito ainda carregada nas emoções, eu preciso parar e pensar como diminuir esse comocionalismo, porque o resto é consequência. Então pensa, se eu ajo de forma emocional, o meu discernimento ele é baixo. Por exemplo, eu tenho experiência particularmente na superação de certos vícios. É fácil? Alguns são, alguns nem tanto. Por quê? Porque nós nos adaptamos ao erro. E isso se torna um vício que para nós era um hábito. No momento que eu identifico que um comportamento é viciado, errado, eu preciso retroagir. Muitas vezes não é extinguir o vício só, eu tenho que colocar um novo hábito no lugar para tomar conta daquele vício. Por exemplo, a pessoa que é sedentária, ela é viciada. Ela é viciada no quê? Em ficar parada. No momento que eu identifico esse vício do sedentarismo, eu vou ter que criar um hábito de movimentação. Exercício físico, atividade, e aí então eu tenho que criar uma condição para que isso aconteça, eu tenho que me planejar para isso, eu tenho que tirar tempo para isso. A pessoa às vezes tira tempo para a preguiça, eu vou ter que tirar um tempo agora para a atividade. Muita gente acha que o relaxamento, o relax, é a pessoa ficar parada, né, e não fazer nada. Só que isso às vezes é altamente estressante. Para o corpo dela é estressante, então a pessoa precisa se movimentar, ter alguma atividade. Dê um exemplo, tem N condições, são milhares de hábitos que a gente poderia discutir e milhares de vícios também. A gente tem que trabalhar aqui caso a caso. Então, por exemplo, o Willi está colocando aqui, essa identificação de que um hábito é vício entraria na promoção do autodesengano? Exatamente. Um tema que eu trabalho nessa conferência, muito ampassão, um tópico que a gente vai ver, mas já posso adiantar, é a questão do autodesengano. Todo mundo já deve ter ouvido falar, tem até livros que falam sobre isso, que nós temos a tendência do auto-engano. Aquilo que popularmente se fala, né? Me engana que eu gosto. Ou seja, você se auto-engana e você se enrola com você mesmo e fica numa condição de autocorrupção. Você então se vende barato. E no caso do autodesengano, é justamente a pessoa se posicionar. Ou seja, o que é uma pessoa desenganada?
Quando você ouve, por exemplo, essa expressão, uma pessoa que está na UTI ou um paciente terminal, geralmente a família comenta, não, ele foi desenganado, o médico desenganou. Desenganou o que é? Não tem saída, né? Tem um diagnóstico claro, geralmente é uma doença, é uma condição terminal e a pessoa está nas últimas. Ou então tem uma clareza de um diagnóstico. O autodesengano é justamente isso. A pessoa parar de se enganar. Como é que então funciona o autodesengano? A pessoa para e pensa, bom, eu já tenho um diagnóstico feito, eu já tenho um autodiagnóstico. Eu sei meus trafares e eu sei meus trafores. Ou sei um trafore, um trafar principal. Ou seja, ela sabe quem ela é, ela sabe como ela funciona. O autodesengano, então, é justamente isso. Eu vou optar por investir numa conduta, num comportamento traforista, num comportamento equilibrado, num comportamento maduro, ou eu vou investir num comportamento desequilibrado, trafarista, doentio, imaturo. Aí usando um termo também coloquial, né? Vou cair na noite, vou cair na gandaia, ou eu vou me movimentar e eu vou então partir para uma coisa mais lúcida, madura, equilibrada. Você veja, o autodesengano põe a pessoa frente a ela mesma. Ela está no espelho olhando para ela mesma. Eu vou então, para que lado? Vou para a direita ou vou para a esquerda? Vou para o trafor ou vou para o trafar? Eu vou buscar companhias mais equilibradas ou eu vou continuar com as companhias desequilibradas? Então, é justamente um autoposicionamento. No último tópico desse slide que nós estamos, eu coloquei a mudança de valores e companhias. Por que mudança de valores e companhias? No momento que eu mudo um valor, que a gente colocou lá da ideologia lá em cima, por exemplo, eu já começo a rever as minhas companhias. Espera aí, mas essas amizades que eu estou cultivando, elas são amizades ociosas, elas são amizades qualitativas, elas estão trazendo rendimentos para mim, para eles, ou é uma coisa totalmente fora de propósito? Então ele está colocando aí uma contribuição do Wise, né? O autodesengano, ato de sair do engano, de tomar consciência de erro em que se estava. Esclarecimento, é justamente isso. É parar de ter uma postura de, vamos dizer assim, se auto-enganar, né? E entrar numa condição mais lúcida. Vamos ver mais um slide aqui, e a gente vai ver essa condição aí da pergunta do Willis sobre, né, uma dúvida. E quanto a mudar companhias extrafísicas, só depende de mudar nossos pensenes? Bom, eu acho que aí não é só mudar os pensenes. Claro, eu acho que o pensene ele é fundamental. A mudança de pensene, ele rege toda a conduta nossa. Mas, por exemplo, mudança de companhia extrafísica, ela tem a ver também com esse tema que nós estamos colocando aqui, autodiscernimento afetivo. Quem quiser pode ver o verbete, pode acessar a enciclopédia da Conscienciologia, ou pode ir no site online, né, das tertúlias da Conscienciologia, e você pode acessar esse verbete. Autodiscernimento afetivo. Então, o que é o discernimento afetivo? Né? É o ato efeito de discernir, de determinar a capacidade pessoal de dominar as próprias emoções por meio das autorreflexões. Então, por que nós não mudamos de companhia? Não é porque nós não pensenamos muitas vezes ou não estejamos lúcidos para aquelas companhias, né? Ou para aquela parceria doentia que nós estabelecemos. É porque aquilo tem uma dependência afetiva, emocional, nós nos reconfortamos com aquelas companhias, seja extrafísicas ou seja intrafísicas. Isso aí é tudo uma questão de energia, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, vale a pena parar e pensar, que tipo de conforto emocional essa companhia me traz? Lembra que na psicologia existe um termo chamado compensação. A compensação é justamente você buscar completar alguma coisa que está te faltando. Você tenta compensar. Bom, aquela companhia é ruim, poxa, mas ela me traz um conforto.
Sim, mas esse conforto ele tem um custo. Esse custo está valendo a pena? Como é que eu posso, então, equilibrar esse meu autodiscernimento para que ele seja equilibrado afetivamente? E aí está colocado no slide, né, separando com lógica a influência nefasta dos surtos emocionais e das decisões racionais evoluídas. Então eu preciso entender, naquele momento que eu me agreguei àquela companhia, eu estava num surto emocional ou eu estava tomando uma decisão racional? Aí muita gente fala, nossa, mas eu vou romper com uma pessoa, eu vou romper com uma companhia. Romper, às vezes, é necessário. Por exemplo, você conhece um delinquente. Ele comete uma série de atos, né, de delinquência, uma série de atos que lesionam as outras pessoas. Você tem uma convivência com essa pessoa. Se você continuar tendo uma convivência com ela e você não romper com essa pessoa, romper com a pessoa não é matar a pessoa, acabar com a pessoa, ser grossa com ela, né? Mas é você se posicionar e saber que se você continuar com aquela companhia, você está sendo conivente com ela. Você está assinando embaixo. Todo mundo sabe o que significa ser avalista, né? Alguém vai comprar um automóvel, uma casa, ou vai buscar uma locação, e você assina um contrato. Caso aquela pessoa não cumpra, né, aquelas cláusulas, é você que vai pagar. A mesma coisa são as companhias. Você tem um contrato de relacionamento com aquela pessoa, pelas energias que você convive com ela. Se ela comete um ato, né, delituoso, um ato que gera consequências negativas para as outras pessoas, até certo ponto você é um avalista, você está assinando embaixo, você é um cúmplice. Então é muito importante parar e pensar sobre essa questão de companhias. Eu vejo que muitas decisões que nós deixamos de tomar em relação à qualidade das companhias, ela tem esse componente afetivo, um componente emocional. Ou seja, eu parei de raciocinar, eu entrei num surto emocional, num surto afetivo, numa carência, e aí eu me acompliciei com determinadas pessoas, com determinadas companhias. Então veja, nós sempre partimos de uma coisa mais complexa, como ele colocou. Eu preciso mudar um pensene? Sim, é importante. Só que muitas vezes essa mudança de pensene, ela é o top, ela é o ponto central. Mas nós podemos ter ações anteriores que elas já vão preparar essa mudança pensênica, que pode levar a uma mudança de todo o conjunto de manifestação da pessoa, a partir desse pensene. Mas em primeiro lugar tem que parar e pensar. Eu tenho alguma carência afetiva muito grande? Eu tenho uma carência emocional muito grande? Essa carência emocional está perturbando a minha reflexão, o meu autodiscernimento? Se eu tenho que parar e resolver isso. Aí eu posso buscar ajuda. A gente vai ver mais à frente algumas condições técnicas, instituições, que a gente pode buscar ajuda. O final, nós comentamos desse slide, o pré-desperto atento investe no conhecimento e domínio da afetividade sadia, ou seja, a anti-emocionalidade. O que é a anti-emocionalidade? A pessoa não agir o tempo todo de forma emocional. Por exemplo, se você pegar um subhumano, um cachorro, um cão, ele tem uma ação bastante emocional. Se você bater o pé, ele sai correndo. Se você fizer alguma coisa, ele fica magoado. Todo comportamento corporal, né, do cachorro, ele demonstra que ele está constrangido, ele está afetivamente abalado. Nós não podemos agir da mesma forma, até porque nós temos um equipamento muito mais sofisticado, nós temos instrumentos racionais muito mais avançados. Quando a gente fala em racionalidade, em autodiscernimento, passa uma frieza. Não vamos ser frio, então você é igual uma pedra, um mármore. Não é isso. Mas você também não precisa ser igual aquela flor, né? É o não me toque, né? Que é aquela florzinha que você encosta nela, ela se fecha toda. Então nós temos que ter um comedimento, um equilíbrio com essas emoções. Essa parte emocional, ela precisa ser muito bem estudada, bem entendida. Antes da gente avançar para o próximo slide, o William aí, parece que o William está batendo o recorde de participação, né? Os nossos colegas aí podem
Agora o Hugo entrou aqui na área, o Ricardo deu um toque com o Yahoo. Então ele coloca, né, a propósito desse comportamento do cão, vem a expressão acanhamento, justamente. Tem outra expressão também que a gente usa, da pessoa que está nervosa. Porque o acanhamento é um retraimento, mas tem a pessoa que é agressiva, é o contrário. Vocês já viram a expressão enfesado, né? Todo mundo sabe o que é a expressão enfesado. Enfesado tem relação com o subcérebro abdominal. A pessoa enfesada é aquela pessoa que está com constipação intestinal. Sabe o que é constipação intestinal? A pessoa está com dificuldade de ir ao WC, ao toalete, e fazer o número 2. Então, essa constipação intestinal, ela vai subindo. E o indivíduo fica enfesado. Enfesado ele fica cheio, daquele produto que era para se fazer com o número 2. São as fezes. Por isso que vem o nome enfesado. Então, a pessoa muitas vezes fica com raiva, ela fica impaciente. Tenta conversar com uma pessoa que está com dor de barriga, que ela está louca para ir para o banheiro, louca para ir para o toalete. Ela não consegue raciocinar. Então, muitas vezes, nós estamos intoxicados emocionalmente. Da mesma forma, como se tivesse com uma constipação intestinal. Só que a constipação, ela é emocional. A pessoa tem uma emoção perturbando o cérebro, e então o peristaltismo mental, o peristaltismo cerebral, o fluxo das ideias não funciona direito. E ela então vai ficar emocionalmente abalada da mesma forma que uma pessoa com dor de barriga, que ela não tem um toalete para ela poder se aliviar. A mesma coisa uma pessoa com constipação emocional. Ela fica com aquela emoção é perturbadora, ela baixa o nível de discernimento, autodiscernimento, e ela então fica perturbada. Todas as reações dela vão ser emocionais. Aqui o Hugo está colocando, sobre brasileiros, que são afetivos. E realmente os brasileiros são afetivos, afetuosos. E aí até tem uma piada corrente no esporte, que o brasileiro é o único povo que quando ele ganha uma medalha de ouro, ele chora. E os outros dão risada, os outros povos. A maioria dos outros povos dão risada, fica feliz, o brasileiro chora. É quase uma punição, uma coisa que ele não podia alcançar. Então o brasileiro tem uma sentimentalidade, por um lado, muito boa, tem a afetividade, a afetuosidade, tem todo o jeitinho brasileiro que a gente conhece, que é o quebra-galho, e tem essa parte doentia, que é uma afetividade, às vezes, estrambelhada. No momento que a pessoa poderia curtir alguma coisa, uma realização, ela acaba ficando emocionalmente abalada e desequilibrada. Então é importante parar e pensar um pouco mais sobre isso. A Márcia de Campinas está colocando aqui como aliviar a tensão emocional. Há técnicas conscienciológicas ou devemos procurar um terapeuta? Bom, eu sempre digo o seguinte, a primeira coisa é a intencionalidade. Eu tenho intenção de melhorar? Eu tenho intenção de ficar mais equilibrado, mais tranquilo emocionalmente? Tenho. Bom, vou tentar dar conta sozinho, ok? Então aí tem higiene mental, às vezes um hobby, umas férias, um lazer, uma leitura, um cinema, um repouso. Você vai buscar várias técnicas. Não funciona? Vamos entrar na terapia. A terapia aí pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, pode ser um consciencioterapeuta. Nós temos várias alternativas. O importante é a pessoa, em primeiro lugar, autodiagnóstico. Eu estou com uma tensão emocional. Eu preciso resolver isso aí. Quero resolver? Aí muita coisa já começa a se encaminhar. A própria intencionalidade da pessoa querer melhorar, de buscar uma condição melhor, uma qualidade de vida melhor, já é 50% do caminho andado. Já começa a criar sincronicidades favoráveis para que as coisas se resolvam. Mas vamos buscar ajuda. Eu já fiz consciencioterapia, já fiz terapia, já busquei ajuda com conscienciometria, amigos, companheira, Vamos buscar ajuda, vamos conversar, vamos tentar resolver a questão. O Willi está colocando aqui sobre o autodiscernimento afetivo, na escolha do parceiro. O parceiro é uma coisa bastante séria, dupla evolutiva. Então ele escreveu entre aspas, porque está na fatologia do verbete autodiscernimento afetivo. Realmente a dupla evolutiva é muito importante. Tanto é que é colocado que a dupla evolutiva
ela abre a condição do maxi-fraternismo. Há muita gente fala, nossa, maxi-fraternismo é uma coisa muito avançada, né? A grupalidade. Como é que a dupla evolutiva vai me abrir, né, a porta para o maxi-fraternismo? A condição é bem simples. Se eu convivo bem com a pessoa que está do meu lado, eu posso expandir essa convivialidade sadia para outras pessoas, para outros grupos, de uma maneira crescente. Como é que eu vou dizer que eu me dou bem com um grupo e vou ser maxi-fraterno, se eu não me dou bem com a pessoa que está do meu lado? É uma coisa contraditória. Então aí entra o autodiscernimento energético. O que é o autodiscernimento energético? Tem a ver com a condição de dupla evolutiva. Ou seja, a pessoa, né, que tem o autodiscernimento energético, ela busca dinamizar a autovivência cosmoética, né, dos fenômenos parapsíquicos, que são catalisadores da autoproex, da programação existencial. Então, no momento que eu tenho autodiscernimento energético, eu sei que aquilo que eu penso, ele é externalizado pelas energias. As pessoas que convivem comigo, estão ao meu entorno, e as consciências também, vão perceber essas energias. São energias de acolhimento, são energias de abertismo, são energias de interação, são energias de gratidão ou são energias de reclamação? Energia daquela pessoa que sempre fica pedindo mais para ela, ou ela é mais doadora. Na dupla evolutiva, uma coisa fundamental é a questão da doação. A dupla, ela é complementar. Uma pessoa complementa a outra, uma ajuda a outra naquilo que tem para se ajudar. E isso aparece nas energias. Quando a gente coloca a questão da assistência, do acolhimento, do autodiscernimento energético e afetivo também, porque as coisas estão, né, engrenadas, integradas, é porque as energias, elas externalizam o nosso comportamento. Então, por exemplo, eu tomei uma decisão, está em nível de pensene, só os meus pensamentos. Eu pensei, eu preciso encontrar uma determinada pessoa para conversar com ela. Isso já vai gerar um pensene, ou seja, as minhas energias, elas vão caminhando, elas vão ao encontro daquela pessoa. Se as minhas energias são positivas, o meu pensamento é equilibrado, eu tenho discernimento energético e afetivo nesse pensene, as energias já começaram a funcionar e o meu comportamento já é externalizado, as minhas energias já foram, já é um comportamento. Muitas vezes a gente tem dificuldade de entender que o comportamento não é um ato físico só. O comportamento ele começa antes. É o comportamento mental, é o comportamento pensênico. E esse comportamento ele vai sendo mobilizado, ativado pelas energias, que vai ao encontro daquelas pessoas. A carga emocional, afetiva, ela vai qualificando esse pensamento e isso vai gerar um impacto naquela pessoa. Um impacto energético, um impacto emocional, que se for equilibrado, vai fazer muito bem para aquela pessoa. Se for desequilibrado, vai dar um impacto negativo naquela pessoa. Então, por isso que é importantíssimo o autodiscernimento energético, o autodiscernimento afetivo. E aí, no início, nós colocamos o autodiscernimento retificador. Ou seja, se eu tenho noção, eu tenho clareza de que o meu autodiscernimento, ele é energético, ele é afetivo, eu posso retificar os meus comportamentos. Ou seja, eu posso estar parado aqui, imobilizado, sem qualquer movimento físico, mas eu estou pensenizando. Ou seja, eu estou pensando, eu estou sentindo e eu estou emitindo energia. Igual uma lâmpada, igual um energizador, igual por exemplo, um aquecedor de uma casa. Imagina você, está numa casa fria, o inverno, 0 graus, e você liga o aquecedor. O que acontece? Te dá um conforto, porque você sai daquela sensação térmica negativa, né? Aquela sensação vamos dizer assim, de desconforto, porque começa a ficar um ambiente mais aquecido. Se você é equilibrado energeticamente, afetivamente, você gera esse conforto emocional, afetivo, energético nas outras pessoas. Esse é o campo de energia que se fala. Isso é
o holopensene da pessoa. Isso é a força presencial. Então, se eu tenho um autodiscernimento retificador, eu vou retificar as minhas condutas com as pessoas. A minha conduta vai melhorar. Por quê? Eu vou me equilibrar afetivamente, eu vou me equilibrar energeticamente. Ao invés de eu ficar reclamando, eu vou tentar ajudar. Ao invés de eu ficar me auto-vitimizando, eu vou mudar a minha conduta. Ao invés de buscar uma autopunição, eu vou buscar uma autossuperação. Ou seja, espera aí, como é que eu posso ficar melhor? Como é que eu posso conviver melhor comigo? E aí vem uma nova expressão que eu uso também. Auto-zooconvivialidade. É eu conviver com o bicho, que é esse corpo, é esse soma. Essa vida, ela tem um percentual de zoologia, porque esse corpo é um corpo de bicho. Até certo ponto, a gente vive num zoológico. É só você observar a fauna e a flora ao seu redor. Você é um elemento dessa fauna e dessa flora. Você é mais um animal nesse zoológico. Só que você pode ser um animal mais equilibrado, um afetuoso, né? Que vai... Pensa assim, um cachorro, ele pode ser muito afetuoso. Um gatinho pode ser muito afetuoso. Um cavalo pode ser afetuoso. Um elefante pode ser afetuoso. Mas ele pode te dar um chute, um cavalo pode te dar um coice, o elefante pode te dar uma trombada, o cachorro pode te morder, o gato pode te arranhar. É o mesmo gato, é o mesmo cachorro, é o mesmo elefante, é o mesmo cavalo. Agora, existem cavalos e cavalos, elefantes e elefantes. Você é o quê? Que bicho você é? A pergunta que eu faço também para mim. Né? Aí vem mais uma condição aqui do Willi. Para complementar, o autodiscernimento energético também é um verbete da Conscienciologia. Sim, todos eles são verbetes. O autodiscernimento afetivo é um verbete da enciclopédia do Survaldo. O autodiscernimento energético é um outro verbete. Existe um verbete específico sobre autodiscernimento. Aliás, quem quiser, entra na enciclopédia, digita autodiscernimentologia. Nós temos mais de 45 verbetes falando sobre autodiscernimento. Então, isso mostra a importância desse tema. Então, eu busco assim, trabalhar com mais humor, bom humor, porque, gente, lidar na vida humana com mau humor, ninguém aguenta, né? Por exemplo, eu vou pesquisar trafar e eu vou começar a chorar, reclamar, ficar deprimido? Não, ué. Eu vou usar uma abordagem traforista. Eu vejo o trafar de uma forma traforista. Como é que é essa forma traforista? Eu tenho um trafar. Eu já sei que eu tenho trafar. Ao invés de ficar deprimido que eu tenho um trafar, eu vou buscar autossuperação. Ou seja, o meu trafor é da autossuperação. Então, primeiro, o trafor é do autodiagnóstico. Meu autodiagnóstico está preciso? Eu sei que aquele é um trafar? Ok, agora eu vou buscar autossuperação. Abordagem traforista. Eu não vou mais ficar pensando naquele trafar, me comiserando, né, me enterrando, cavando um poço cada vez mais profundo. Né? Essas são técnicas passadas, das nossas ideologias passadas. Essa técnica da autopunição é a técnica religiosa, ela não ajuda nada, ela não funciona. A autopunição é a autocorrupção. Por quê? Eu piso no pé de alguém hoje, ou no meu mesmo, aí eu vou me punir, né? Eu vou usar o silício, né? Eu vou usar um chicote, vou me punir. Aí amanhã eu faço de novo. Não resolveu nada. Então isso não funciona. A técnica da autocorrupção já é uma técnica mais sofisticada, já é a técnica, por exemplo, da turma do sangue azul, né? Da realeza, da monarquia, né? Ela não vai mudar. Imagine, eu não sou errado, eu sou perfeito. Eu e Deus, né? Eu e o serenão, como o pessoal fala, né? Somos um amigo íntimo, né? Estudamos na mesma escola. Então é claro que a pessoa não vai mudar. Ela vai continuar errando porque ela está convicta que ela é perfeita, ela está correta. Então a ideologia religiosa e a ideologia monárquica da realeza, né, da aristocracia, já não funciona mais. Lembra que nós estamos no 3º milênio, né? Nós estamos na era da evolução da consciência. Nós já estamos com um nível de informação, de conhecimento evolutivo bastante importante. Então a gente precisa, né, aplicar isso. O Willi está colocando a condição da autozooconvivialidade, né? É o neologismo do Val, não, esse é meu mesmo. Esse pelo menos eu não lembro do professor Val ter colocado, mas a gente usa muito na conscienciometria isso. Porque da mesma forma que eu coloquei autopunição e autocorrupção, nós também não podemos nos esquivar da nossa realidade consciencial. Por que as pessoas sofrem quando fazem um autodiagnóstico?
porque tem dificuldade de ver a realidade, seja a realidade das qualidades ou seja a realidade dos defeitos. E aí então ficamos no auto-engano. Quando eu coloquei a condição do auto-desengano, é justamente isso. O auto-desengano é, vamos cair na real, vamos cair no realismo da nossa consciência. Temos qualidades e temos defeito. Deixar tudo do jeito que está, você não ressalta nem trafor, nem trafar, nem qualidade, nem defeito. Você mistura uma coisa com a outra. Imagina, você vai fazer uma comida, um almoço, você pega todos os ingredientes saudáveis, tudo correto, e coloca água contaminada para fazer o almoço. Você estragou tudo. Ou seja, você misturou trafor com trafar. Então nós precisamos ter claramente qual é o tipo de nutrição consciencial que nós queremos continuar tendo. É uma nutrição contaminada, né, contagiada por o trafar, ou nós vamos começar a separar essa autonutrição mais traforista e vamos tirar esses elementos intoxicadores, esses elementos que nós confundimos remédio com tóxico, né? Ou seja, você pega um fármaco, o fármaco ele é para te trazer saúde, equilíbrio, ele é um tipo de remédio, como uma terapia é um tipo de remédio. No momento que eu mudo a dose, que eu altero, ele já se torna tóxico. Então deixou de ser remédio para ser uma droga. O trafar, ele é uma droga. Ele é um tipo de vício, igual a uma droga. Só que ele não é químico. Às vezes pode ser até ser químico. Eu tenho uma tendência a me intoxicar. É um trafar químico. Uma pessoa que busca um determinado tóxico mesmo químico, uma droga ilícita. Ele então tem um trafar conjugado a um trafar emocional junto com um trafar químico. No momento que eu tenho um trafor que ele é mais equilibrado, eu já posso tirar esse trafar de intoxicação e buscar uma que eu falei antes, uma nutrição, uma autonutrição mais equilibrada, mais sadia, mais saudável. Então, por exemplo, que tipo de leitura eu faço? É um tipo de nutrição. Que tipo de companhia eu tenho? Nutrição afetiva, energética. Que tipo de repouso eu tenho? Em que ambiente? É intoxicado o ambiente energeticamente? Ou é um ambiente limpo? Tem poluição sonora? Tem poluição ambiental? Tem algum tipo de elemento químico naquele local? Então veja, nós começamos a pensar um pouco mais num autodiscernimento mais avançado, mais sutil. Por exemplo, o raio solar hoje ele é altamente tóxico, mas muita gente não põe isso na cabeça. Ou seja, não põe o chapéu na cabeça, não é isso? O anti-UV. Por quê que faz isso? Sabendo que é tóxico. Está se punindo, está se autodestruindo, tem uma autossabotagem, então aí entra o autodesengano. Eu tenho que me desenganar. Ué, o que está acontecendo? Eu vou ter que partir para uma coisa mais clara. O Willi colocou aqui a condição do fenômeno parapsíquico mais relevante que você já viveu. Está perguntando para mim, qual o fenômeno parapsíquico relevante que eu mais vivenciei? O fenômeno que eu vivenciei, para mim, foi projeção mesmo, que eu tive antes de conhecer a Conscienciologia. Né? Foi um fenômeno que eu experimentei e que me chamou muita atenção, mas que eu não sabia o que era, nem para o que servia. Eu fiquei com essa informação durante uma década, para depois descobrir qual era a utilidade desse fenômeno. Então, a projetabilidade lúcida, ela é fundamental para a pessoa ter um nível de autoconsciência maior. Mas nós temos muitos fenômenos. Por exemplo, a exteriorização de energia, quando a pessoa sente, já é um fenômeno bastante importante, porque ela vai sentir o retorno desse fenômeno, ela vai sentir o impacto que ela vai vivenciar. Nós vamos avançar aqui mais um slide e nós vamos comentar sobre os otimizadores do autodiscernimento. Então aqui nós colocamos a qualificação e otimização do autodiscernimento, dicas e técnicas. Né? Então nós já colocamos a evitação dos autoenganos, afetivos, energéticos, emocionais. Quem sabe esse, gente, seja um dos principais autoenganos nossos. Faltou autodiscernimento. Eu fiz escolhas afetivas erradas, eu fiz escolhas energéticas erradas e, automaticamente, emocionais erradas. Então, por exemplo, a pessoa muitas vezes, ela escolhe alguma coisa, mas ela está abalada emocionalmente, como foi colocado anteriormente.
está de alguma forma intoxicado, está com algum, vamos dizer assim, algum problema, abalo emocional, ela não vai raciocinar direito. É necessário pensar, eu estou auto-enganado, eu tenho que mudar isso, eu tenho que alterar essa condição. Um outro ponto também que nós colocamos uma técnica aí que eu comentei com vocês no início, por exemplo, você está com um problema, você precisa buscar ajuda. Não, você não precisa buscar ajuda só porque você está com um problema. Você está bem, você quer melhorar mais. E você vai buscar ajuda para melhorar mais. Então nós não precisamos buscar ajuda só porque nós estamos doentes. Nós podemos buscar ajuda porque nós queremos ficar mais saudáveis. Então aí é um outro paradigma, né, vamos dizer assim, de autoajuda. Uma ajuda mais saudável. É claro que não é conduta padrão. A maioria das pessoas busca ajuda quando está com problema. Então, por exemplo, a Conscius. A Conscius é uma instituição especializada, uma instituição conscienciológica, especializada na conscienciometria. Então, quem tiver curiosidade, interesse em pesquisar a conscienciometria, conscienciograma, autoconscienciometria, consyncobaia, autodiagnóstico conscienciométrico, o inventário, que tem muito nesse slide, a gente comentou bastante nesses slides sobre o inventário, que a gente vai comentar alguma coisa, pode buscar Conscius. Já a pessoa que está buscando uma terapia conscienciológica, ela vai então até a OIC. A OIC é a instituição especializada em consciencioterapia. E vai te dar toda a orientação terapêutica com abordagem conscienciológica, multidimensional, energética, desassediadora, né, multidimensional. E nós temos um campus hoje que é especializado na temática da consciencioterapia. Então, quem estiver precisando pode buscar ajuda aí na OIC. E também temos a Apex, né, da qual nós estamos, né, falando aqui, comentando sobre esse tema do autodiscernimento retificador, que aliás é um tema do balanço existencial, que vai ocorrer agora no início de março, e quem tiver interesse vale a pena. São vários dias, é uma semana bem intensa de trabalho, onde a pessoa faz uma parada e faz um balanço da sua existência. Além de que a Apex tem uma série de outras, né, cursos, técnicas, conferências sobre a programação existencial, sobre a ProEx. Qual é a minha prioridade? O que eu venho fazer nessa vida? O que eu preciso completar de fazer nessa vida? Qual é a minha realização principal, meu programa de vida, meu programa existencial? Então, o balanço existencial é um período bem importante, é no Carnaval. A gente já está aí há uma década trabalhando com o balanço existencial, né? Vai completar esse ano que vem. E é importante que a pessoa para então uma semana, ela revê. Uma semana durante o ano é nada, é muito pouco pelo resultado que pode trazer. E a pessoa pode vir até Foz do Iguaçu, tem todas as condições para otimizar isso. Aqui tem uma pergunta da Elisângela, do Hugo também, né? Não, o Hugo já perguntou. A Elisângela está colocando, pode repetir o nome da instituição que você citou agora há pouco? Bom, eu citei 3, né? E está no nosso slide, mas uma delas é Conscius, que é a instituição especializada em conscienciometria. Se você acessar na internet, você vai pegar lá www.conscius, né, .org, eu acho que é .org.br. Procura buscar as duas pontuações, né, .org.br, que vai aparecer o trabalho da Conscius, tem uma série de técnicas que você pode acessar. A outra é a OIC, né, que é a organização voltada para a consciencioterapia. É OIC. Também tem um site, você pode acessar. E aí, por último, então, a Apex. Ok, Elisângela? Qualquer coisa você pode perguntar. Ou melhor, o endereço ou o contato. É melhor, então, você acessar pelo site, né? O site da própria OIC ou da Conscius, da Apex, para você ter essa informação. www.oic.org.br. Me parece que é por aí. Procura pelo Google, né? Nosso famoso Google, se você não conseguir, você vai encontrar. Acho que seja aí, né? www.conscius.org.br, então é o site da Conscius, e vocês podem acessar mais conteúdo sobre a conscienciometria
Tem o meu e-mail no primeiro slide também, que é joão.aurelio, né? @megafoco.com.br. Se tiver alguma dúvida, a gente pode também depois redirecionar e aí ajudar. Ok, Elisângela? Aqui nós colocamos nesse slide a questão da personalidade. Algumas características complexas. Aqui o Rodolfo está colocando também, além da Conscius, a oic.org.br. As características mais complexas da personalidade madura. Esses temas são temas centrais do conscienciograma. Então são ambição, atitude, gosto. Então veja, o que é ambição? Muita gente acha que a palavra ambição é uma palavra negativa, ela não é negativa. Ambição, o que eu quero? Eu ambiciono o quê? Eu quero evoluir, não quero? Ok. Mas eu quero ser o quê? Eu quero ser um completista existencial? Eu quero ser um desperto? Eu quero dominar as energias? Eu quero ter uma independência financeira? Eu quero fazer um curso? Qual a minha ambição? A atitude é um movimento que eu faço para conquistar essa ambição, para conseguir atender, alcançar esse tipo de ambição, de meta que eu tenho, né, objetivo para a minha vida. O gosto já tem uma relação direta com inclinação, por exemplo, a vestimenta, o tipo de local que eu moro, a companhia, é um gosto que eu tenho. Não gosto daquele tipo de pessoa, não é marginal, mas eu gosto. Gosto, então, como se fala, gosto não se discute, né? Mas a gente pode fazer uma criticazinha, não é isso? A gente pode fazer uma autocrítica sobre os nossos gostos. O que a gente gosta? Qual a inclinação, o interesse que eu tenho? E aí o sentimento, o traço e o valor, né? Que são características que compõem o nosso temperamento. Quando a gente para e pensa assim, pergunta, qual é o meu temperamento? O temperamento é uma série de características que definem a minha personalidade, a minha forma de agir. Temperamento, imagina, eu estou, por exemplo, comendo um alimento. Esse alimento ele é mais apimentado, como o pessoal fala, é mais quente? Ou é um alimento assim mais tranquilo, suave? Da mesma forma são as pessoas. Tem pessoas com temperamento mais coléricas, ou colérico. Tem pessoas com temperamento mais ameno, a pessoa ela é mais ponderada, né? Ela é mais tranquila. Então, temperamento é a combinação das características da pessoa, né? Que são os sentimentos, são os interesses, são os valores que a pessoa tem. O Rodolfo está colocando, são 16 instituições conscienciocêntricas, sem falar que tem algumas aí já jovens nascendo, né? Que já daqui a pouco aumenta um pouco esse número aí de instituições. Mas hoje, oficialmente, são 16 instituições e, se vocês quiserem, no próprio site da Apex, vocês podem ter acesso a essas instituições, os links e acessar. O Willi está colocando, né? Existe algum critério para ordenar tais características ou a ordem é aleatória? Não, a ordem é aleatória, porque o ponto central é o seguinte, o que manda na pessoa mesmo é a vontade. É a vontade dela que manda. O que é a vontade? Eu estou aqui e decidi agir. A vontade, então, é o motor da consciência, né? Mas junto da vontade, o valor é uma coisa bastante importante. A auto-organização é um outro aspecto importante, que não está aqui, mas é importante também. O que é gosto, inclinação, interesse? É aquilo que move a pessoa, aquilo que motiva a pessoa, né? Então, o temperamento da pessoa, às vezes, falta o quê? Falta ambição. Então, como é que eu poderia ter um temperamento mais ambicioso? Eu tenho que, em primeiro lugar, estudar ambição. Eu tive uma época, num curso que nós estávamos trabalhando, e um aluno parou e pensou, eu nunca pensei sobre ambição, eu não sou um cara ambicioso. A partir daquele momento, ele reformulou toda a vida dele. Ou seja, ele estava agindo de uma forma muito automatizada. Ele não tinha muita atitude. Ou se ele tinha atitude, era em cima da ambição dos outros. É aquilo que os outros falavam para ele fazer, ou aquilo que aparecia na televisão, ou que o chefe falava. Mas ele não tinha uma ambição, um motor próprio, uma vontade própria de fazer alguma coisa. Então, aqui está sendo colocado pelo William, né? Agora vi que a ordem é alfabética.
as setas me confundiram. As setas estão dica para um lado e dica para o outro, né? Põe a seta para você, William. Vê para onde que vai a sua seta, né? Para que direção vai. É justamente isso. Você coloca numa ordem que serve para você. Vamos continuar aqui um pouco mais. Vamos avançar para um próximo slide. Aqui nós temos o inventário pessoal. O inventário pessoal é uma técnica, né? Nós estamos colocando aqui o levantamento de todas as características e condições reais definidoras da forma de funcionamento pessoal. Então, por exemplo, você quer fazer inventário pessoal? Você começa a relacionar, digitar aí no computador, anotar as experiências vividas. Que tipo de experiência eu já tenho? É um currículo seu de vivência, de experiência, de know-how, aquilo que você já sabe que funciona, aquilo que sabe que não funciona. Envolvimentos cosmoéticos e anticosmoéticos. Você coloca lá, poxa, tem tanta coisa que eu fiz corretamente, né, que eu acertei, e tem outras coisas anticosmoéticas, erradas. Por que eu fiz isso? No momento que eu faço esse balanço, esse inventário, eu tiro algumas conclusões. Como é que eu posso acertar mais? Como é que eu posso ajustar mais? Como é que eu posso retificar, né, o meu discernimento? Quais os pedágios e acidentes de percurso que eu passei? O que é pedágio? Você tem que pagar, né, para você conseguir alguma coisa. Pagar, às vezes, é financeiramente, é pagar com tempo, é pagar ajudando muito mais alguma pessoa, é você ficando, às vezes, ajudando certos familiares, por exemplo, certas pessoas, um chefe, muitas vezes, um colega, um amigo, uma planta, um grupo. Então, você tem que parar e avaliar que tipo de pedágio você já teve. E acidente de percurso? Aquilo que estava indo tudo bem, aí a pouco acidentou, fura pneu, né? Quebrou a roda, né? Parou do lado, parou, faltou combustível. Aquela parada que você teve que dar e aquilo muitas vezes foi um atraso. Por que teve esse acidente? Ou às vezes um acidente físico mesmo. E comportamentos habituais. Qual o seu comportamento? Você tem um comportamento mais trafarista ou traforista? O trafarista é aquela pessoa que sempre está aquém. Por exemplo, comportamento trafarista. Pessoa que só reclama. Você gostaria de ficar do lado de uma pessoa que só reclama? Não, né? Eu acho que ninguém gostaria. Mas às vezes a gente fica reclamando mentalmente. Você não reclama para ninguém, mas fica só pensando. Poxa, mas se eu tivesse aquela condição, mas seria tão bom se eu ganhasse a loteria, né? Poderia ter uma independência financeira. Então essa queixa mental é um tipo de trafar. Ou então a pessoa traforista. Poxa, eu, né, vou partir para ação, ambição, né? Vamos nos movimentar. Vamos sair dessa condição. Vamos fazer uma reciclagem. Vamos fazer uma reciclagem intraconsciencial. Vamos retificar certos traços que eu tenho que eu posso aproveitar melhor. E aí, então, a gente pode avançar um pouquinho mais. Vamos para o nosso próximo slide, que ele também fala um pouco mais da autoconscienciometria e também do inventário pessoal. Então, veja, nós falamos do inventário pessoal, que é o relacionar uma série de condições. Eu estou dando uma pincelada sobre inventário pessoal. Se você tiver interesse sobre inventário pessoal, entra em contato com a Conscius, no site que nós já citamos, que isso vai te esclarecer um pouco mais. Então veja, autoconscienciometria é a capacidade de avaliar de forma realista as características e comportamentos da própria consciência. Observe, gente, que é autoconscienciometria. Eu fazer a medição sobre a minha pessoa, sobre os meus atos, sobre os meus comportamentos, sobre as minhas atitudes, sobre os meus interesses. E você fazendo o mesmo com você. Por isso que é autoconscienciometria. E observe que nós colocamos a palavra realista. A gente vê que muita autoconscienciometria feita, ela não é realista. A pessoa está se menosprezando, se desvalorizando, colocando coisa a menos, ou muitas vezes inflando, né? Inflacionando, colocando um ego muito fora da realidade. Então, autoconscienciometria, a pessoa precisa ter uma clareza da autoimagem. Você não vai tirar uma fotografia fora de foco, você não consegue nem ver qual é a pessoa. A mesma coisa a autoconscienciometria. Você tem que ver o zoom, se está preciso. Você tem que ter um foco claro na sua autoconscienciometria. Então, exemplos.
O que você vai ver na sua autoconscienciometria? Quais são seus hábitos? Quais são suas rotinas? O que a gente quer dizer com isso? Qualidade e prioridade. Hábito e rotina tem que ter qualidade e prioridade. Você tem que fazer aquilo que é o mais importante, o mais relevante, aquilo que vai trazer mais resultado. Se não está trazendo, mude a rotina. Você vai ter um hábito mais sadio. O hábito sempre pode ser mais qualificado. Por exemplo, você tem um perfil mais doentio, por exemplo, seu temperamento é mais para surto, idiosincrasia, piti, né? Sabe o que é o piti, né? A pessoa que chuta o balde, né? Chuta o cachorro, chuta a dupla, dá cotovelada, dá mordida no outro, seja energético, emocional ou literal. Ou é um perfil mais equilibrado, com condutas mais sadias, seja uma FEP, o resultado da sua ficha evolutiva pessoal, né, que é a FEP, ficha evolutiva pessoal, o resultado da sua ficha é positiva, te mostra que você tem uma perspectiva melhor, mais equilibrada. Então é importante observar. Eu vou fazer uma autoconscienciometria. Qual a primeira coisa que tem que ver? Hábitos, a primeira coisa. E segundo, o meu temperamento, ele é equilibrado ou ele é doentio? Porque a pessoa, às vezes, ela é super racional, mas aconteceu qualquer fato, ela fica irracional na hora. Ela perde a racionalidade. Por isso que o autodiscernimento retificador é justamente separar e ver, peraí, eu sou uma pessoa predominantemente positiva, equilibrada, com bons hábitos, mas, eventualmente, eu perco as estribeiras, eu saio dos trilhos, eu passo em cima dos outros. Como o pessoal fala assim, dá uma tratorada, né? Passa o trator em cima do outro, o rolo compressor, vai e volta, se acaba com as outras pessoas. Então, o que está acontecendo? Por que eu estou desequilibrado? Voltar para aquela faixa, ou de preferência, não sair para o desequilíbrio em momento algum. O outro dado dentro da autoconscienciometria do inventário pessoal, os registros pessoais e a progestiografia regular, com datas e horários, é muito importante. Por quê? Muitas vezes você acorda pela manhã, tem uma ideia diferente, e você não registra. Aí passa um mês, 2, acontece aquilo. Aí você não tem registro. Você, pô, será que eu tive uma clareza nessa percepção? O que eu quero trazer? O parapsiquismo, ele é feito de detalhes. São muitas vezes ideias que nós captamos, inspirações que nós temos, o amparador que dá alguma ideia. Se você não registra com dia, data, horário, contexto, como é que você vai pesquisar isso depois? É muito importante para a autoconfiança. As pessoas, às vezes, não têm autoconfiança porque elas não registram, elas não têm memória. E aí ela fica em dúvida se aquilo lá teve, não teve, foi um sonho, não foi. No momento que você registra, as coisas vão se clareando. Outra coisa, deixe claro para você quais são os seus trafores, seus traços-força, suas qualidades, aquilo que você conta. Como é que se identifica um trafor? É alguma coisa que você já desempenhou, tem um comportamento, tem um ato que você desempenhou. Por exemplo, a pessoa que anda de bicicleta, ela tem um trafor. Que trafor é? O equilíbrio. Ela não vai andar de bicicleta se ela não tem equilíbrio. Então, você pensa, eu tenho equilíbrio? Ah, não tem. Não, mas eu ando de bicicleta. Se eu ando de bicicleta, eu tenho equilíbrio. Vocês estão entendendo como é que nós podemos identificar um trafor? Através de um ato, de um comportamento, de uma realização. Se eu não registro isso, eu fico em dúvida se eu tenho aquele trafor ou não. Né? E assim, eu trouxe um exemplo bem simples, mas nós temos vários exemplos bem complexos e podem ser extrapolados através dessa metáfora. Um trafar, a mesma coisa. Não, eu sou uma pessoa muito ponderada. Aí você anotou um dia lá, tal dia eu agredi tal pessoa. Então você não é tão ponderado assim, você está agredindo os outros. Está faltando ponderação. Né? Então é importante registrar trafores, qualidades e defeitos com os atos correspondentes. Aí você não tem dúvida disso. Por isso que ele é realista. E aí o trafal é um traço faltante, um trafor faltante. Qual o tipo de trafor que eu gostaria de ter? Então muitas vezes a pessoa fala, poxa, eu poderia ter uma comunicabilidade melhor, eu gostaria de ter uma liderança melhor, eu gostaria de priorizar mais as coisas, eu tenho dificuldade de priorizar.
Outra pessoa, às vezes, é indisciplinada. Ela tem uma organização, mas ela não mantém aquela organização, porque falta a rotina da disciplina. Então, é importante você identificar esse traço que está faltando e você aplicar isso na sua vida, né? E aí, as recins marcantes. Quais são as reciclagens intraconscienciais que você fez que foram marcantes? Mudanças ao longo da vida. Pega aí a sua idade cronológica. Tem lá 3 décadas de vida, 5 décadas de vida, 2 décadas de vida. Quais são as reciclagens que você já fez? Que você acha que são marcantes e importantes? Aí você coloca. Aqui a Rogiana de Santa Catarina fazendo uma pergunta. Como posso fazer o autoconscienciograma se não consigo fazer uma autoanálise imparcial? Olha, Rogiana, fazer autoanálise imparcial é difícil para todos nós. Você tem que começar. Você pega uma folha, você entra no site da Conscius, ou você passa o e-mail para mim, passo toda a técnica da autoconscienciometria para você, e você vai começar a responder conscienciograma. Na medida que você vai respondendo, você vai tendo mais experiência, e você vai desenvolvendo, então, um hábito da autoanálise com mais precisão. E você vai ficando cada vez mais imparcial. Você vai buscar feedback dos outros também. Você vai pegar um amigo, uma pessoa que conhece você, e vai ver, fulano, eu estou me avaliando aqui, mas estou com uma dúvida. Você acha que eu tenho esse trafor? Você acha que eu tenho esse trafar? E aí, então, você vai ajustando, ficando cada vez mais imparcial. O Hugo está perguntando sobre a religiosidade, até uma fase da vida é trafar. Assim, eu acho que a religiosidade é trafar de uma forma geral, mas numa fase inicial, muitas vezes, a pessoa precisa. O duro é a pessoa saber que a religião já não é mais útil para ela e ela continua se corrompendo na religião. Ela já pode mudar de patamar, ela já pode subir de degrau, ela já pode... A mesma coisa a pessoa que ela está, por exemplo, no ensino fundamental. Ela já é adulta, mas ela está no ensino fundamental porque ela gosta dos coleguinhas. Não tem mais, né? Não tem lógica isso aí. Então a pessoa precisa mudar de grau de escolaridade, de aprendizado. A religiosidade é mais ou menos isso. O Paulo está perguntando o seguinte: gostaria de saber se os slides que você está usando ficarão disponíveis para download. Sim, ficarão disponíveis para download. Você pode baixar todo esse material, se tiver dificuldade, passa e-mail para a Apex ou para mim mesmo, que a gente manda sem problema nenhum. Mas vai ficar disponível isso aí para download. A Rosiana voltou aqui perguntar alguma coisa. Nesse caso de não se conseguir ter uma análise imparcial de si mesmo, há a necessidade de ajuda de um consciencioterapeuta para responder o conscienciograma? Não, quem ajuda a responder o conscienciograma é o conscienciometrologista, que é o conscienciômetra, né? Que é o especialista em conscienciometria. A consciencioterapia já tem uma abordagem terapêutica. O conscienciograma já é uma abordagem mais de metria, de medição. Já a consciencioterapia, ela é de terapia, ela é terapêutica. São duas coisas, vamos dizer assim, complementares, mas são bastante específicas. Então, é o conscienciômetra que pode te ajudar nesse sentido. Voltando aqui para a manifestação habitual, fica uma pergunta para vocês se fazerem. Você tem uma manifestação habitual traforista ou trafarista? Você é traforista ou trafarista? Você é neofílico ou neofóbico? O que é o neofóbico? É a pessoa que tem medo do novo, medo do diferente. Por exemplo, tem muita gente que tem medo da coisa nova, né? E tem gente que gosta da coisa nova. Quem gosta de coisa nova é neofílico, né? Quem não gosta já é neofóbico. Vamos avançar mais um slidezinho, para vocês darem uma acompanhada, a gente poder explicar um pouco melhor. O conscienciograma, isso serve para a Rogiana dar uma olhada. O conscienciograma é o estudo técnico, o gráfico conscienciométrico é o estudo técnico do conscienciograma. Esse gráfico conscienciométrico, ele está disponível também no site da Conscius. Você vai respondendo o conscienciograma, você vai colocando as notas que você dá para você mesmo, as pontuações, e vai sendo gerado um gráfico, que é chamado gráfico conscienciométrico. Nesse gráfico você tem as notas, você tem as pontuações que você está tirando, e você visualiza como é que você está.
O gráfico ele é autoexplicativo. Na medida que a pessoa vai tendo notas mais altas, o gráfico ele vai tendo mais conteúdo, né? Na medida que a pessoa tira notas mais baixas, o gráfico vai ficando sem conteúdo. Então já mostra que está faltando conteúdo, experiência, maturidade, vivência. Então no próprio gráfico ele vai auto-exemplificando o resultado do conscienciograma, né? E favorece a identificação e a aplicação do holossoma. O que é isso? O gráfico conscienciométrico, que ele é uma ferramenta do conscienciograma, ele vai te dar uma noção. Como é que você está lidando com o seu corpo humano? Você está se dando bem com ele? Você está mantendo o seu corpo saudável ou não? A mesma coisa das energias. Você está conseguindo se manter equilibrado energeticamente, ou você pode otimizar? Você usa técnicas bioenergéticas, você tem o domínio bioenergético, ou você ainda precisa desenvolver mais? A mesma coisa com o psicossoma, que são as emoções. Você está conseguindo obter mais sentimentos elevados, ou você está sendo levado pelas emoções, né? Pelo sentimentalismo, pelo comocionalismo. E aí, por último, o mental soma, a racionalidade. Você está conseguindo ser mais racional, mais equilibrado, está conseguindo pensar direito. E aí a gente volta para autos ou convivialidade. Nós somos um animal racional. No momento que eu não uso a racionalidade, eu sou um animal, sub-humano total. Eu não tenho nenhuma diferença de uma zebra, de um leão, de um cachorro, um gato, essa é a mesma coisa, porque eu não estou sendo racional. Então é importante a gente avaliar, e o conscienciograma dá essa noção, a pessoa inteira, o corpo humano, as energias, as bioenergias, as emoções e sentimentos e a parte racional e a conjugação dessas variáveis. Então, isso aponta o autodiscernimento real. Eu vou saber se eu sou realista se eu conseguir ter uma avaliação mais inteira. Por isso que é importante avaliar o conscienciograma, né? Que ele tem, a gente vai ver, 2.000 questões que te dá uma noção. A gente colocou aqui no slide 2.000 facetas de manifestação da consciência para dar uma visão mais ampla da consciência. Então aí, o que o conscienciograma favorece? Além da avaliação do corpo humano, das energias, das emoções e da racionalidade. Ele favorece a avaliação dos atributos conscienciais. Vocês lembram que nós começamos colocando sobre autodiscernimento retificador. O que é isso? É um atributo da pessoa, mas nós temos os macroatributos. O conscienciograma, ele tem 1.200 perguntas relacionadas à liderança, comunicabilidade, priorização, coerência, consciencialidade e universalidade. Então, o que o professor Valdo fez? Ele pegou esses macro temas, esses 6 temas, e fatiou em 1.200 facetas. Então, 1.200 facetas da consciência, da pessoa, do ser humano, da consim, da personalidade, 1.200 facetas são esses 6 temas: liderança, comunicabilidade, priorização, coerência, consciencialidade e universalidade. E 800 facetas é do slide anterior, ou seja, é do holossoma. Soma, energossoma, psicossoma e mental soma. Então, a pessoa ela vai ter uma visão bastante ampla e detalhada da personalidade dela, pegando os atributos conscienciais, que são esses 6 que nós estamos vendo aqui, e são somados com os outros que nós vimos anteriormente. A Márcia Carvalho, de Campinas, está colocando para os interessados. Há uma teleconferência com dicas por uma conscienciômetra para iniciar o estudo do livro Conscienciograma. Então, e o Rodolfo está colocando, né, que lembrando que as gravações estão no site da Apex. Né, essas gravações estão no site da Apex. Então, quem quiser pode buscar essas teleconferências e vai se informar melhor sobre a questão da autoconscienciometria, sobre a conscienciometria, sobre o conscienciograma. Lembrando, gente, que o conscienciograma, ele segue o modelo dos serenões, Homo sapiens sereníssimos. Ele não é um modelo de personalidade convencional, humana, de pré-serenão e nem de desperto. Ele é uma avaliação
mais completa e mais ampla da consciência. A gente sempre deixa uma pergunta, né, para todos nós, para mim, para vocês. Você, com sim, né, pessoa, está motivado para se autoconhecer? E aí eu coloco para vocês, existe outra hipótese? É possível não se autoconhecer? Tem alguma outra alternativa? Será que alguém vai prospectar, vai acessar a nossa realidade e nos esclarecer melhor do que nós mesmos? É muito difícil, né? Nós temos coadjuvantes, nós temos pessoas que nos ajudam. Por exemplo, um consciencioterapeuta pode nos ajudar muito. Um professor, um orientador da Apex pode nos ajudar sobre a ProEx? Um proexista, um proexólogo? Pode. Mas ele não vai entrar dentro de você e, né, identificar certas características. A mesma coisa um conscienciômetro. Então é importante a gente parar e pensar sobre esse autoinvestimento, que é o autoconhecimento. Resultados interassistenciais. Identifique, gente, quais são os conteúdos maduros intraconscienciais e qualidade dos resultados que você fez em termos de interassistência, que você promoveu. Né? Quais os conteúdos cosmoéticos que você conquistou? O que você já tem? Avalia, registra isso. Isso vai te trazer mais segurança para as suas ações evolutivas. Então, o trafar importante mas não fique preso nisso. Ele está colocando aqui, o Hugo está colocando que existem robôs atraentes, né? Existe de tudo, né? Até lixo é atraente, mas você tem que saber fazer suas escolhas, né? Vamos avançar mais um pouquinho. Eu coloquei para vocês aqui mais um slide, depois vocês podem ver com calma, né? Sobre algumas estratégias traforistas, né? Tem uma série de estratégias aqui, muitas a gente já viu. Vamos aqui mais para umas dicas finais, né? Olha essas dicas finais, que é muito importante para parar e pensar. Automotivação. Busque tudo que puder para a sua automotivação. Entenda que crise de crescimento pode levar para crise de crescimento evolutivas. Porque se nós ficarmos muito só na crise de crescimento, você não evolui. Nós temos que ter crise de crescimento para a evolução. Né? E para finalizar as dicas aqui, direcione toda a sua força e vontade para a autossuperação evolutiva. Esse é o foco central. Né? Sem autossuperação evolutiva, não vai. E por último, construa seu código pessoal de cosmoética e coloque as prescrições emocionais, energéticas e retificações de conduta que você precisa ter. Isso é fundamental. Leva no bolso o CPC, código, que você vai poder tirar mais partido disso. Nós estamos finalizando, então, nossa apresentação. A Rosiana está colocando uma condição aqui, né, do conscienciograma. E se a gente não puder detalhar com calma, depois pode passar e-mail que a gente pode trabalhar melhor. Está colocando aqui, né, as condições do conscienciograma, a gente pode trabalhar. O Rodolfo está colocando um recado, né? Após o término da palestra, vamos informar a próxima conferência e fazer a divulgação do balanço existencial. Então, fique no ar que vai ter uma divulgação do balanço existencial. Né? O Willi está perguntando, né, se foi publicado algum artigo sobre o assunto. Não necessariamente, o único artigo que nós temos é sobre autoconscienciometria mesmo. E aqui a Silvia está colocando, obrigado, né, parabéns pela palestra. E nós agradecemos também vocês todos que estão nos assistindo. E uma outra oportunidade a gente pode, né, aprofundar mais e tirar mais dúvidas e criar um somatório interassistencial positivo. Então, basicamente é isso. Acho que nós podemos encerrar e mandar um abraço energético aí para todos que estão nos assistindo. Ok, muito obrigado, João Aurélio, pela apresentação, pela conferência realizada aqui no estúdio EAD do CAEC para a Apex Internacional. Inclusive, né, o professor João Aurélio
né, ele é da Consus, né, então quem tiver interesse, né, em saber mais informações, inclusive eu sou um dos alunos, né, dele, do curso Fundamentos, muito legal, com 5 Baia também, então realmente vale a pena participar. Bom, eu queria informar a próxima conferência da Apex será sobre administração do tempo e programação existencial. Será com a professora Cecília Alderich e vai ser no sábado que vem, às 15h30. Estão todos convidados, nós estamos, se não me engano, com 24 participantes online. E também gostaria de informar sobre o Balanço Existencial de 2011. O Balanço Existencial é um evento que ocorre todo ano durante o período do Carnaval. Já estamos na 9ª edição do Balanço Existencial. E gostaríamos de passar aqui os objetivos do balanço para que você possa também se identificar e mesmo participar desse curso. O objetivo do balanço existencial é realizar o seu próprio balanço existencial pessoal, ou seja, analisar os seus erros, as suas conquistas, os seus acertos, as suas pendências também. O segundo objetivo é levantar as necessidades suas do ego, grupo e polikarma, identificar obstáculos pessoais para a execução da Proexis, utilizar os recursos pessoais para aproveitamento das oportunidades evolutivas. Hoje foi muito falado aqui sobre Trafor, Trafar, né, o Trafal também. E o objetivo principal de elaborar um projeto existencial pessoal. Quer dizer, você sai do balanço já com um projeto existencial. É uma atividade bastante interessante. Então, do dia 5 de março a 8 de março de 2011, vocês estão convidados. Maiores informações no site www.apexinternacional.org/balanço. Lá você tem acesso aos vídeos, às informações e todo o cronograma do curso. Muito obrigado e até sábado às 15h30.